Esse vídeo é para vocês, mamães, pelo Dia das Mães. E eu não poderia deixar de estar aqui para falar um pouquinho sobre as mães e sobre a questão mídia, né? Eu fico pensando que a mídia social, ela fala de uma mãe que é uma mãe idealizada, que é uma mãe que é perfeita, maravilhosa, ama seus filhos, todas as coisas boas que a gente só vê falar no prazer, no princípio do prazer. Mas a realidade a gente sabe que é bem outra. E é esse assunto que a gente vai falar hoje nesse vídeo, sobre esse assunto, dessas diferenças, dessa realidade e dessa fantasia que a gente vive muito e que a gente vê falar na mídia é o que se propaga hoje, né? Meu nome é Líria Helena Litt, que sou psicanalista e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre esse assunto. Eu sou aqui de Vitória, no Espírito Santo, atendo presencial e atendo também online. Bom, mas vamos lá, gente. Eu observo que a mídia fala muito isso, né? Nessa questão da mãe idealizada, de ser mãe que é tudo de bom. Mas não é bem por aí. A gente sabe que existe, quem é mãe sabe disso, que tem uma realidade. E que realidade é essa? É a realidade que nem tudo é prazeroso. Nem tudo é prazeroso. A partir do momento, né, daquela festa toda que a gente faz quando está grávida e vai ter um filho que é maravilhoso, a maioria das mulheres desejam ser mãe. A partir dali começa uma história que a gente vai entrar numa função que é a função de ser mãe. A função de ser mãe que a gente não conhece, nunca viveu e só vai aprender a ser mãe vivendo essa função, né? Então, tudo preparativo é feito, tudo maravilhoso, tudo é sua festa, alegria, até o momento que você tem um filho nos braços. Na hora que você tem um momento do filho nos braços, começa o princípio da realidade. Claro que é prazeroso? É sim. De início, nem tanto. De início, a gente fica cansada, a gente sente desânimo, a gente se sente frustrada, porque a mídia provoca uma coisa na gente que é uma fantasia, na verdade. Né? A gente vive sempre falando dessa fantasia. O que a gente se escuta na mídia é sempre a fantasia, é sempre o ideal. Então, nós temos que saber separar muito isso, gente. Isso é muito importante, saber separar isso. Quando eu vivia minha maternidade lá atrás, meus filhos pequenos, eu não sabia nada disso. Então, a gente percebe que não só eu, não, muita mãe. Muitas mães hoje em dia, elas vêm com uma fantasia na cabeça de que é tudo maravilhoso, o desejo de ser mãe, que tá lá no inconsciente desde muito pequena, né? Desde muito pequena, a menina tem um prazer, tem um desejo de ser mãe, quando ela brinca de boneca, brinca de casa, de casinha, e com os filhinhos ali e tal, ela tem uma fantasia já formada na cabeça dela, que é a questão ser mãe. Por isso, para tantas mulheres é gratificante ser mãe, né? É gratificante psicologicamente falando, psiquicamente falando, inconscientemente falando. Então, chegamos agora, temos um filho nos braços, vamos cuidar desse filho. É uma responsabilidade pro resto da vida. E aí existem os percalços que a gente vai passar. É o peito que incha, é o peito que racha na amamentação, é o cansaço, não saber lidar com a criança de início, principalmente o primeiro filho. É aquela dificuldade que a gente encontra, que eu sei que você aí também encontra, já encontrou, e quem já viveu já teve. É essa dificuldade toda de você estar ali com o filho e não saber lidar. Não saber se ele está chorando de frio, de fome, de sede, por que ele chora, né? E o que você vai fazer? E você vai na tentativa e erro. Tentativa e erro porque tem um amor, tem um desejo por aquela criança. Embora você, em muitos momentos, se sinta frustrada com aquela maternidade ali, achando, poxa, mas eu não pensei que fosse assim. Já vi muitas mulheres em consultório falar isso. Eu pensei que não era assim, pensei que era outra coisa. Pensou que era o quê? Viver numa festa o tempo inteiro. Mas a vida não é uma festa o tempo inteiro. A vida tem festa, mas tem também os momentos tristes, de tristeza, de dificuldades, de baixos, né, que a gente fala. E isso aí é uma delas. Aí você aprende a lidar com aquela criança, você vai aprendendo no dia a dia, na convivência com aquele filho, que cada um é um diferente do outro, e aí você vai aprendendo a lidar com ele, em particular, com a sua singularidade,
com as dificuldades que ele apresenta, com os prazeres que ele te dá, com as coisas boas que ele traz e também as coisas ruins, as diferenças, né? Muitas vezes bate de contra você, bate em várias situações para se autoafirmar, e você tem que saber disso, que, né, nas fases pequenininhas, na fase do não e várias outras, ele quer se afirmar enquanto criança e tudo mais. Uma outra fase muito difícil é a fase da adolescência. É a fase que mais os pais reclamam. É da hora que o filho começa a bater de frente com esse pai, porque ele deixa de ser para o filho esse pai idealizado e essa mãe idealizada. Não é mais aquele pai e mãe que ele imaginava como heróis certinhos, não. Ele já olha diferente para esse pai e essa mãe. Muitas vezes são pais invasivos, que invadem a vida dos filhos sem respeito, não respeitam a singularidade do filho, não respeitam a privacidade do filho. E isso vai irritando aquele filho, porque ele tem que se mostrar na vida como ele é. Ele tem que se mostrar e andar buscar o seu desejo. E não ficar só preso ao desejo dos pais, que é gratificante de início. Eu não estou falando que não é, não. De início, o ser humano precisa do desejo dos pais para se constituir enquanto ser falante, enquanto ser de linguagem. Ele precisa desse pai e dessa mãe, e desse desejo que esse pai e essa mãe têm por ele. Mas depois ele vai se afirmar como adulto, como ser que dono de seu próprio desejo, vai bater de frente em muitas ocasiões com esses pais. Aí começam as divergências, começam as brigas, a gente vê mortes por aí, a gente vê filhos que matam os pais. A gente sabe de quantos casos, muitos, né? Isso são as diferenças. Então esse amor incondicional é um amor verdadeiro. É o amor verdadeiro que você ama apesar das diferenças, apesar do filho fazer isso, você sabe que é seu filho. Mas você sofre nessas situações. Mães já ligaram para mim falando de filhos que usam droga, filhos que estão sofrendo, e ela está sofrendo demais, porque o filho está na droga, está lidando com traficantes, e ela não sabe o que fazer, e ela está desesperada. São momentos difíceis na fase de adolescência, até esse filho se autoafirmar, né? E se identificar na vida com o seu próprio desejo. Depois vem fase adulta. Muitas vezes o filho casa, não dá certo, tem problemas na família dele. O pai e a mãe não deixam de sofrer por isso. O pai e a mãe sofrem por isso. O pai e a mãe estão ali presente na vida, ele vivendo a vida, né, do filho também, participando, mesmo distante, participando da vida do filho, sabendo que ele está sofrendo. E isso o pai e a mãe não podem deixar de sofrer, ele vai sofrer também. A mãe, principalmente, que é sempre mais vinculada, é sempre mais perto, é sempre mais presente, sempre mais, né? O olhar da mulher é diferente sobre o filho. Então, ela sofre mais, ela vive mais isso, ela fica preocupada com aquilo. São momentos difíceis. Então, nem tudo é princípio do prazer, gente. Na maternidade, quando a gente tem um filho, é assumir responsabilidade por resto da vida sobre esse filho. É na escola, estar presente na vida estudantil dele, nas atividades, fazer atividades juntos, tem que estar presente. A presença do pai e a mãe é que marca esse filho por resto da vida. Eu já contei isso aqui num vídeo e vou repetir. Eu tive uma adolescente que me falou uma vez que ela só não entrou nas drogas porque ela sabia que a mãe ia sofrer muito, mas que ela tinha muita vontade e ela estava nesse caminho das drogas. Mas ela não fazia em respeito à mãe, que ela sabia que a mãe ia sofrer com aquilo. E na presença do pai é muito importante na vida do filho. Embora ele batendo de frente com você, esteja presente na vida dele. Então, isso aí eu já falei em outros vídeos, né? Não quero me repetir aqui. Eu só quero mostrar, o meu objetivo aqui é mostrar para as pessoas que vivem isso, porque muitas pessoas não viveram maternidade ainda e vão para a maternidade achando que é tudo ilusão e fantasia. Se você for para a maternidade dentro de uma certa realidade, né, que existe o lado bom, que existe o lado ruim, que você vai viver dificuldades na maternidade, dificuldades muitas vezes até insuperáveis, você vai estar indo pelo menos dentro do princípio da realidade e não vivendo o tempo todo numa fantasia e sofrendo por essa fantasia, por esse ideal que a mídia planta aí de uma mãe maravilhosa, de um amor incondicional. A gente tem que pensar que o filho é outro. A gente cria o filho, a gente tem o filho para o mundo, não é pra gente. Não é pra gente. E ele é outro ser diferente.
que muitas vezes não pensa igual a você, não age igual você agiria, não tem os mesmos gostos de você, bate de frente com você, e você deve, né? Deve amá-lo incondicionalmente. Incondicionalmente, esse é o verdadeiro amor. Sem condições. E muitas vezes isso é difícil, muitas vezes a gente esbarra nas próprias questões nossas enquanto mãe. Estou falando de pai e mãe aqui, mas especificamente hoje, por causa do Dia das Mães, eu estou falando de mãe, né? Muitas vezes a gente tem que bater de frente com esse filho, com essas questões todas, mas a gente não deixa de amá-lo por conta disso. A gente continua amando. É muito difícil de explicar isso. É só vivendo, é na vivência que você sabe o que é isso. E por isso aí, muitas vezes, muitas mães não querem ser mães, não têm esse desejo, porque a gente, além disso, tem a questão de abrir mão também de muita coisa na vida, né? A gente abre mão de muita coisa, de muito projeto de vida, de muito tempo de vida. E abrir mão desse projeto de vida, muitas vezes, a gente se arrepende lá na frente, anos depois. Então, eu vou encerrar aqui, né? Porque eu acho que eu já falei as coisas mais importantes que eu tinha que falar sobre essa diferença, sobre a questão primordial que eu queria nesse vídeo, é mostrar essa realidade. Mostrar que existe uma realidade, que nem tudo é prazer, nem tudo é gratificação e que existem muitas dificuldades. E que muitas vezes a gente precisa de uma terapia para nos ajudar. Muitas vezes a gente precisa estar conversando com um profissional para que possa ter uma ajuda em relação a esse filho. E é importante que faça isso. A gente não consegue tudo sozinha, não. Ninguém é super mulher aqui que pode conseguir tudo sozinho, porque nós temos nossas próprias questões. Então, se você precisar de ajuda, busque ajuda profissional. Mas não deixe ficar sofrendo indefinidamente sem fazer nada com isso. Bom, gente, um grande abraço para as mães, para todas as mães, para todos vocês. Um feliz Dia das Mães a todas e até o próximo vídeo.